Olá turma, tudo bem? Continuando então a nossa aula de compressibilidade e adensamento dos solos, tá? Nós vamos trabalhar hoje com a ideia da evolução do recalque com o tempo. Como se dá essa evolução do recalque com o tempo? Até esse momento nós avaliamos a variação de volume, né? A variação do índice de vazios ou variação da altura, a depender da leitura do ensaio, em relação à aplicação da carga, aos ciclos de carregamentos que nós fazemos, tá bom? Então agora a gente vai trabalhar com a evolução desse recalque ao longo do tempo. A partir do momento que a gente avalia a evolução do recalque ao longo do tempo, nós estamos medindo que a evolução que nós temos de variação de volume ao longo de determinado tempo para cada estágio de carregamento, tá? Então, a teoria do adensamento unidimensional, ela é baseada em algumas hipóteses. O que dizem essas hipóteses? Primeira, o solo é totalmente saturado. A compressão ela é unidimensional, ela só dá numa direção. Fluxo de água também é unidimensional. O solo ele é homogêneo. As partículas sólidas elas não são compressíveis. A gente analisa esse fenômeno, né, pelo método dos elementos infinitesimais. O fluxo é governado pela lei de Darcy, né, o fluxo unidimensional. As propriedades do fluxo as propriedades do solo não variam no processo de adensamento, então o solo permanece com as suas mesmas características. O índice de vazios varia linearmente com o aumento da tensão efetiva durante o processo de adensamento, que é o que nós chamamos de grau de adensamento, tá bom? Então essas são a teoria que baseia o adensamento unidimensional, né? Então, o objetivo que nós temos aqui é determinar para qualquer instante a posição de camada que está adensando, o grau de adensamento, ou seja, deformações, índice de vazios, tensões efetivas e pressão neutras correspondentes. Quando nós temos essa condição, quando a gente consegue prever isso no ensaio, determinar isso no ensaio, nós conseguimos prever isso para a nossa obra. Então, ao realizar um projeto, a gente consegue prever no projeto quais são os pontos críticos de recalque, como que esse recalque vai acontecer. Para em cima disso, nós podemos projetarmos possíveis soluções, ou até mesmo usar do adensamento do solo como uma possível solução para a resolução de alguns problemas relacionados a solos moles, né? A equação que trabalha com esse grau de adensamento, né, com a evolução do adensamento ao longo do tempo, é dada por essa equação diferencial, onde nós temos aí uma derivada em função tanto do tempo quanto da pressão neutra, tá bom? Assim como da profundidade também que a gente está avaliando. Que essa profundidade a gente vai ver daqui a pouco está muito relacionada à questão da drenagem da água. Então, nós temos condições de contorno para poder avaliar essa equação diferencial. O que dizem essas condições de contorno? Primeiro, há uma completa drenagem nas duas extremidades da amostra, né? Ou seja, nós temos aqui uma amostra de solo, aqui embaixo, tá bom? Deixa eu ligar a pontinha aqui. Nós temos aqui uma amostra em que nós temos um material drenante na parte de baixo e um material drenante na parte de cima, tá? Ambos os materiais eles têm a possibilidade de drenar, né? Então tá a completa drenagem por esses dois materiais. Então nós temos aqui para Z igual a 0 e para Z igual a 2HD. Quem que é HD? HD é a nossa altura de drenagem, tá bom? Então, quem nós consideramos HD? Consideramos HD como sendo a metade da camada, né? Por isso aqui nós temos E igual a 2 vezes HD, que é a metade da camada. Partindo do pressuposto que porção da água vai ser drenada pela parte inferior e porção da água vai ser drenada pela parte superior, tá? Essa altura de drenagem é de suma importância para a gente na hora que a gente vai interpretar, porque toda vez que nós tivermos numa amostra uma situação em que o material é drenado só em uma parte, ou seja, nós temos uma das duas partes como impermeável, a nossa altura de drenagem é igual ao comprimento, tá, total, a altura total da nossa camada de solo, da nossa camada de argila mole. Sempre que nós tivermos duas partes, tanto a parte inferior quanto a posterior, com a possibilidade de drenagem, a nossa altura de drenagem ela é metade da espessura dessa camada, ok? Então, sob pressão neutra inicial,
constante ao longo de toda a altura é igual ao acréscimo de pressão aplicado. Inicialmente está igual a zero, toda carga é transferida para a água. Então, nós temos aí a pressão neutra inicial. E esse fluxo aqui, esse fenômeno de adensamento, essa variação ao longo do tempo, ela é regida por essa equação aqui, tá bom? Em que nós temos que fator tempo é igual ao coeficiente de adensamento dos solos vezes o tempo sobre a altura de drenagem ao quadrado, onde esse fator tempo ele é adimensional, né? Um parâmetro adimensional que a gente determina ele de acordo com o grau de adensamento que nós temos, tá bom? A CV, né, o coeficiente de adensamento, é dado em centímetros por segundo, centímetros quadrados por segundo, tempo em segundo e a altura de drenagem em segundos, tá bom? Então, com essa equação a gente consegue aí determinar e entender no que diz respeito à evolução do recalque ao longo do tempo, o fenômeno de adensamento. Então, a determinação do fator tempo a gente se dá por essa equação, tá bom? Simplificando essa equação, nós temos alguns ábacos e podemos converter esses ábacos nessa tabela, tá bom? Onde nós temos aqui para cada grau de adensamento, tá? Um valor de fator tempo. Destacando aqui três situações, então 4 situações. Nós temos aqui primeiro, quando o nosso grau de adensamento for zero, o fator tempo é zero. Quando ele for 50%, o nosso fator tempo é 0,197. Quando ele for 90%, o nosso fator tempo é 0,848. Quando ele for 100%, o nosso fator tempo é infinito. A gente não chega, tá? Ou seja, significa dizer que nós sempre teremos um recalque acontecendo ali, né? Importante ressaltar essas duas equações, em que, para facilitar a determinação do fator tempo, nós dividimos ele em duas fases. Numa fase em que o grau de adensamento vai até 60% e outra fase em que o grau de adensamento nosso é superior a 60%. Então, quando o grau de adensamento for menor ou igual a 60%, nós temos que o fator tempo é igual a π dividido por 4 vezes 1, que é o nosso grau de adensamento em valor real, ao quadrado, aqui não em percentual, e sim em valor real. Quando esse valor é maior que 60%, nós temos que T é igual a menos 0,9332 log de 1 menos U menos 0,0851, tá? Então aí a gente consegue calcular para qualquer grau de adensamento qual que é o fator tempo que nós vamos adotar na nossa equação. E agora, o que a gente precisa fazer para achar no ensaio o valor do nosso coeficiente de adensamento, tá? Então, o nosso coeficiente de adensamento do solo ele é obtido através de duas análises gráficas com os resultados do nosso ensaio, tá? É uma análise proposta por Casagrande e uma análise ou uma metodologia proposta por Taylor, ok? Então, o método de Casagrande para a determinação do CV, ele diz o seguinte, olha só. Para cada incremento de carga escolhido, desenhar a curva de adensamento, marcando-se no eixo das ordenadas a altura do corpo de prova e no eixo das abscissas do logaritmo do tempo. Determinar o ponto correspondente a 100% do adensamento primário pela intersecção das retas tangentes aos ramos das curvas que definem as compressões primária e secundária. Transportar o ponto encontrado para o eixo das abscissas, obtendo-se a altura de referente a 100%. Está aqui, tá? Esse é o nosso ensaio, então nós temos aqui eixo Y, a altura do corpo de prova, eixo X, log do tempo, tá? Então está aqui os pontos de leitura que nós tivemos aí ao longo das 24 horas que esse material ficou ali adensando, tá bom? O que a gente vai fazer? Primeira coisa que nós vamos fazer é traçar a tangente e determinar qual é o ponto em que se encerra o nosso adensamento primário. Esse ponto é dado justamente pela intersecção da tangente dessa porção de compressão, tá? da fase de compressão para o adensamento primário da nossa curva e essa fase referente à compressão para o adensamento secundário. Aqui nós determinamos então o tempo correspondente a 100% do final do adensamento primário, ou seja, a altura que o nosso corpo de prova chegou ao final do adensamento primário, né? Encontramos a altura, o que a gente faz agora? Para determinar o ponto correspondente a 0% do adensamento primário, o que a gente vai fazer? Selecionar duas alturas do corpo de prova, sendo elas H1 e H2.
correspondente respectivamente aos tempos T1 e T2, cuja relação T2 dividido por T1 seja igual a 4, ou seja, nós vamos pegar dois tempos, tá? Em que a razão entre o tempo 2 e o tempo 1 seja igual a 4. Por exemplo, se eu adotar no gráfico a altura do nosso corpo de prova, quando T1 for igual a 1 minuto, T2 a gente vai adotar como sendo 4. Se eu adotar T1 igual a 2,5 minutos, 2,5 minutos, T2 será 10 minutos e assim sucessivamente, tá? Então, quando a gente faz isso, a gente consegue achar o valor de H0 da seguinte forma: H0, que corresponde a 0% do adensamento primário, ou seja, o instante em que se inicia, né, o instante inicial, ele é igual a H1, que nós escolhemos obedecendo essa relação do tempo, mais H1 menos H2. Tá? Dessa forma a gente consegue encontrar. Encontrando H0, a gente consegue aqui, H100, olha H1, H2, H0. Encontrando H0, tendo H0 e H100, a gente consegue encontrar. Então, quando a gente encontra H0, nós conseguimos obter então o valor referente a 50% do adensamento primário, que H50 nada mais é do que H0 mais H100 dividido por 2. Né? Tendo o valor referente a 50% do nosso adensamento secundário, do nosso adensamento primário, a gente consegue dessa forma determinar o valor do coeficiente de adensamento através daquela fórmula que nós mostramos lá atrás, em que fator tempo é igual a tempo vezes CV, coeficiente de adensamento, dividido por HD ao quadrado. Tá? Olhando aqui no nosso gráfico, nós temos o tempo referente a 50%, tá? Basta a gente substituir na equação. Como nós sabemos que a 50% o nosso fator de adensamento é 0,197, dado aquelas duas equações anteriores que nós vimos, a gente consegue achar então o CV para o nosso ensaio. E esse CV é o CV que a gente vai adotar para aquela fase do nosso terreno. Okay? Quando a gente termina o ensaio, o que a gente vai fazer? A gente vai determinar o CV para cada estágio de carregamento, isso é correto, e depois a gente trabalha com o CV médio da camada, do ensaio completo. O método de Taylor, a gente vai trabalhar da seguinte forma. Primeira coisa, a gente vai desenhar a nossa curva, só que agora no eixo Y nós teremos também a nossa altura do corpo de prova. No entanto, no eixo X, a gente vai trabalhar com a raiz quadrada do tempo e não mais com o logaritmo do tempo. Tá? Feito isso, nós vamos determinar o ponto correspondente a 0% do adensamento primário. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai prolongar a reta definida pelos pontos iniciais da nossa curva até cruzar o nosso eixo Y. Então está aqui, os pontos estão todos plotados aqui e os pontos iniciais estão aqui. Ó. Tracemos uma reta aqui, aonde essa reta interceptou o eixo Y aqui em cima, nós vamos considerar como sendo H0. Ok? Determinado H0, a gente vai traçar por esse ponto uma reta com coeficiente angular igual a 1,15 vezes, ou seja, nós vamos medir a distância do eixo das ordenadas, do eixo Y até a curva, em qualquer ponto, e vamos multiplicar essa distância por 1,15. Marcamos esse ponto encontrado na nossa curva e nós vamos traçar agora, partindo do H0, interceptando esse ponto, uma nova reta. Onde essa reta interceptar a nossa curva, nós vamos encontrar ali o valor correspondente a T90 e a H90 do nosso solo, que seria o tempo e a altura referente a 90% do adensamento primário. Okay? Olha aqui, medimos aqui o nosso ponto, tá? Então, essa distância daqui, ela é multiplicada por 1,15 e a gente vai encontrar o nosso ponto aqui. Traçamos a nossa reta e esse ponto aqui refere-se à altura do corpo de prova com 90% do grau de adensamento e ao tempo referente a 90% do grau de adensamento. Como nós temos, através daquelas equações que nós vimos anteriormente, que o grau de adensamento a 90% corresponde ao fator tempo de 0,848, basta nós substituirmos na fórmula e assim a gente vai encontrar o valor do nosso coeficiente de adensamento. Ok, pessoal? Tá.
que a gente trabalhou então ao longo dessas 2-3 semanas que a gente vem discutindo adensamento? Então, primeiro, o conceito de adensamento, né, que é a variação de volume através da expulsão da água, com a expulsão da água. Nós observamos a analogia mecânica de Terzaghi, aqui observamos a importância da tensão efetiva. A gente conheceu aqui os principais problemas ocasionados por recalques excessivos, né? Avaliamos a teoria do adensamento de Terzaghi e entendemos quais são as hipóteses. Vimos os equipamentos do ensaio edométrico, do nosso ensaio de adensamento, como ele é feito, a forma que ele é trabalhado e o que compõe esse ensaio. Determinamos os conceitos, né, para grau de adensamento, para coeficiente de adensamento, para tensão de adensamento, coeficiente de compressibilidade, índice de compressibilidade, coeficiente de compressibilidade volumétrica, coeficiente de compressão, de recompressão, de expansão, etc. Tá? E trabalhamos com a ideia do conceito de solos normalmente adensados e solos pré-adensados, podendo dessa forma a gente poder calcular e determinar como vai ocorrer e quanto vai ser o nosso recalque do solo para solos moles, aí, solos que estejam na condição da teoria de adensamento proposta por Terzaghi. Pessoal, era isso que nós tínhamos para aula de hoje. Muito obrigado e até a próxima.